Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Segunda-feira estamos iniciando mais uma semana e que bom que você está aqui para começar essa semana da melhor forma. Jesus disse: Maria, aquela que ficou aqui me escutando, ela escolheu a melhor parte. Então você que está parando para escutar a palavra de Deus, você escolheu a melhor parte. Essa parte que ninguém vai tirar de você. Porque essa palavra que você escuta, que você medita, que você guarda no coração e busca praticar, essa palavra tem o poder de te eternizar. E hoje é um dia muito especial. Hoje nós celebramos o dia do Padre. Hoje é dia em que nós celebramos um grande santo da igreja, o padroeiro de todos os padres, que é São João Maria Vianney, o Curadares. Daqui a pouquinho eu vou ler um pequeno histórico da vida dele, mas eu queria já que você pudesse também conhecer. Existem várias biografias sobre a vida desse grande homem que deixou um legado, um testemunho lindíssimo de como ser um padre santo, como ser um cura de almas. Vamos hoje já meditar o Evangelho. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21. Mateus, capítulo 14, do versículo 13 até o versículo 21, que diz assim: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e, em seguida, partiu os pães e os deu aos seus discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vou ler um pequeno histórico sobre São João Maria Vianney. São João Maria Vianney, ele é um santo francês, nasceu na França em 1786 e morreu em 1859. Foi pároco da pequena aldeia de Arles por mais de 40 anos. Não só atraía para a igreja e para Deus os seus conterrâneos, mas também acolhia pessoas de todas as condições sociais que chegavam de longe para ouvir as suas orientações e dele receber o perdão sacramental. É patrono dos párocos e, por extensão, de todos os padres. A seu exemplo, sigamos o caminho da humildade e do autêntico zelo pastoral. São João Maria Vianney, rogai por nós. Dentro desse mês vocacional, mês de agosto, nós rezamos pelas várias vocações. Rezamos pela vida religiosa consagrada, rezamos pela vida sacerdotal. Hoje, de forma muito especial, nós devemos rezar pelos sacerdotes. Meu povo, vocês sabem da triste constatação que aconteceu aqui no Brasil, que acontece também em várias partes do mundo. Quantos sacerdotes, só aqui no Brasil, nesses últimos anos, mais de 40 sacerdotes tiraram a própria vida.
E nós sabemos que precisamos rezar pelas vocações. Precisamos pedir a Deus que conserve os padres na graça, na alegria da vocação. E nós não somos funcionários de Deus. Jesus nos chama a ser seus amigos. Então o padre não é somente aquele que faz muitas coisas. Às vezes a gente acha que o padre bom é aquele que faz muita coisa. Não. O padre bom é, antes de tudo, aquele que ama Jesus de todo o seu coração, que vive com Jesus uma intimidade profunda. E a partir dessa intimidade, ele serve ao povo de Deus. Ele age em persona Christi, na pessoa de Cristo. Quando ele confessa, ele diz: eu te absolvo, em persona Christi. Quando ele vai consagrar, ele diz: tomai e comei, isto é o meu corpo, na primeira pessoa, em persona Christi. Então, que a gente possa compreender a grandeza e a beleza da vocação sacerdotal. O Padre Pio dizia: eu sou um mistério para mim mesmo. E hoje nós temos como esse grande modelo. Eu sei que tem muitos amigos sacerdotes que me acompanham aqui, que assistem o Evangelho de Hoje Ensina. E que muitas vezes, eu como já fui pároco também durante 7 anos, eu sei dos dramas que nós vivemos, das dificuldades que nós passamos, dificuldades muitas vezes não somente pastorais, mas também administrativas, financeiras, problemas com a família, problemas pessoais, e que a gente busca superar, e que nós precisamos das orações de vocês. São João Maria Vianney, 40 anos na mesma paróquia. Quando chegou naquela paróquia, uma paróquia, meu Deus do céu, uma cidade mergulhada no pecado. E nós sabemos que São João Maria Vianney era muito limitado, coitado. Quase não consegue se ordenar padre porque não conseguia aprender o latim. E aí, com muito esforço, pela caridade também, de um padrinho ali espiritual que ele tinha, ele conseguiu se ordenar. Ele não tinha muito conhecimento intelectual, mas ele era um homem santo. E quando ele chegou naquela paróquia, todos os dias, ele ia para diante do Santíssimo Sacramento. Enquanto o povo estava mergulhado na bebedeira, na cachaçada, nas festas, nas promiscuidade, ele, pastor, estava rezando pelas suas ovelhas. E pouco a pouco as pessoas foram percebendo esse movimento da casa paroquial para a paróquia, para a igreja, estar diante do Santíssimo Sacramento, presidir a missa com piedade, com amor, sentar no confessionário para ouvir confissões, e com pouco tempo as filas se tornaram quilométricas para se confessar com aquele homem franzino, com aquele homem magrinho, frágil fisicamente, mas um grande gigante na fé. São João Maria Vianney conta a história que era difícil um padre que conseguisse conviver ali com ele, não porque ele não fosse um homem tão amável, mas por causa dos seus combates espirituais com o demônio. Assim como o Padre Pio tinha também, ele também passava por isso. O demônio queria bater em São João Maria Vianney, passava a noite infernizando São João Maria Vianney. Por quê? Porque ele era um homem santo. E ele estava preocupado com a salvação das almas, zelando pelo seu rebanho. E hoje, nós somos convidados, de fato, repito, a rezar pelas vocações sacerdotais. Você reclama que não tem padre para isso, não tem padre para aquilo, mas você reza pelas vocações. Você ajuda o seminário aí da sua diocese. Você ajuda a casa de formação
religiosa que tem aí perto da sua casa, seja de qualquer congregação, você ajuda na formação, né? Eu vou dar uma cesta básica, vou pagar os estudos desse seminarista, desse formando, desse frei. Você ajuda as vocações religiosas, sacerdotais, ou você acha que de repente assim cai o padre bom, pronto do céu? Não, não cai não. São anos de formação. Eu passei 10 anos me formando, 10 anos, para poder ser padre. E hoje, graças a Deus, sirvo a igreja. Então hoje eu peço que você, preste atenção, primeiro reze pelas vocações. Reze pelas vocações. Eu estive na Europa, meu Deus, pouquíssimas vocações. Reze, Jesus disse, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a messe. Reze pelas vocações. Segundo, apoie, ajude, promova as vocações. Se você sabe um seminário que tem formandos aí perto da sua casa, ajude. Um seminário aí perto da sua diocese, ajude. Reze pelos seminaristas, reze pelos padres, reze pelos bispos, reze pelos diáconos. Reza. Nós precisamos muito de vocês. Não existe pastor sem ovelha. Nós precisamos do auxílio, do apoio de vocês. Muito mais do que bajulação, ou pior, muito mais do que críticas, porque a gente adora, né? É impressionante como tem gente que chega, coça a língua para falar do padre. Adora falar do padre, encontra motivo para falar do padre. Papa Francisco dizia que padre é igual a avião, só é notícia quando cai. Enquanto está fazendo tudo certo, ninguém dá definição, ninguém fala nada. Mas quando cai, vira escândalo, vira manchete nos jornais, nas redes sociais. E é isso que o demônio quer. Se o demônio pudesse, ele cortava, amputava as mãos de todos os sacerdotes, para que ele não pudesse absolver, para que ele não pudesse ungir, para que ele não pudesse consagrar. Eu fiz uma homilia na quinta-feira santa desse ano, na capela de São Carlos Borromeu, ali no shopping Guatemi, e muitas pessoas mesmo, me procuraram depois para agradecer, porque eu ensinei as pessoas a procurar o padre não só para pedir, mas pergunta ao padre, você está bem? Está precisando de alguma coisa? Às vezes é só de um ouvido atento, né? Então reze pelos padres. São Francisco dizia, se eu encontrar um anjo, encontrar um padre, eu corro para beijar as mãos do padre, porque nem os anjos podem fazer o que os padres fazem, trazer Jesus à terra todo dia. Então, que a gente possa rezar pelos sacerdotes. Rezem por mim, pela minha vocação, dos meus irmãos no sacerdócio. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus os deu céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.